Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Neste vídeo, nós estamos gravando uma série de 40 dias no propósito derrubando bloqueios para uma vida próspera. Nós estamos falando de derrubada de bloqueios porque bloqueios são obstáculos, barreiras que impedem a pessoa de ter uma vida próspera. E essa vida próspera de que nós estamos falando não está relacionada com dinheiro, está relacionada com prosperidade, que significa crescimento. A prosperidade é mais do que dinheiro. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ter uma infelicidade muito grande na sua vida profissional, na sua vida conjugal, no propósito da sua vida. Ela pode se sentir mal em relação a algum problema que teve com seu pai, com a sua mãe, e nesse caso, ter um grande volume de dinheiro não significa prosperidade, porque a pessoa carrega traumas e tristezas em outros setores da vida. Mas quando falamos em derrubando bloqueios para uma vida próspera, estamos falando em derrubando bloqueios para uma vida de crescimento em todos os sentidos. Uma vida completa, uma vida com plenitude. E por essa razão, nós estamos gravando durante 40 dias, cada dia um vídeo tratando a respeito de um tipo de bloqueio que impede a pessoa de receber a prosperidade, o crescimento, a plenitude. E hoje é o dia 6 dessa série de 40 dias de propósito e nós vamos falar sobre autoidentidade. Você sabe o que é autoidentidade? Autoidentidade é a identidade que você tem a respeito de você mesmo. O que você pensa a respeito de si mesmo. Você sabe qual é a identidade que Deus deu a você? Nós recebemos a influência de 5 grupos de pessoas sobre a nossa identidade. O primeiro grupo são os nossos pais. O segundo grupo são os nossos familiares. O terceiro grupo são os nossos amigos e colegas de trabalho. O quarto grupo são os estranhos em geral. Poderíamos dizer assim, os terceiros. E o quinto grupo é o Estado. Nós nascemos em uma família. Os nossos pais são as primeiras pessoas com quem nós temos contato. Eles são as primeiras pessoas que falam alguma coisa a respeito de nós para nós. Eles podem tanto nos elogiar, nos amar, como também podem, em razão de problemas que tiveram, ser pais que trazem traumas para muitos filhos. Nós conhecemos muitas pessoas que, mesmo depois de adultas, fazem referência às situações de agressão que passaram na infância, fazem referência ao que o pai, ao que a mãe disse a respeito deles, dizendo que eles não seriam capazes, não poderiam fazer, morreriam na miséria. Mas, por outro lado, existem pais que são amorosos, que são plenos e que são treinados para educarem os filhos e que geram pessoas que têm excelentes experiências em relação aos seus pais. Depois nós crescemos e vamos tendo contato com os nossos tios, primos, avós, com os nossos familiares. E os familiares também exercem uma influência sobre nós. Eles são as primeiras pessoas, depois dos pais, que começam a fazer influência, a falar a respeito de nós. O terceiro grupo, quando nós crescemos um pouco, vamos para a escola, conhecemos amigos, no relacionamento com outras crianças na infância, depois na adolescência, depois na faculdade ou em cursos profissionalizantes, conhecemos amigos, depois começamos a trabalhar e nos relacionamos com essas pessoas que também exercem uma influência, reparando em como nós somos, em como fazemos as coisas e dizendo para nós um pouco daquilo que elas pensam a nosso respeito. Depois, nós vivendo em sociedade, quando caminhamos na rua, quando vamos a um centro comercial, quando vamos a algum lugar onde estamos expostos, as pessoas
observam umas às outras e muitas vezes você colhe impressões a respeito da forma como olham para você, da forma como abordam, ajudam, falam com você, e você tem uma impressão daquilo que os terceiros falam a seu respeito. E por último, nós temos o Estado. O Estado, ele cria um aparelho com vários órgãos administrativos disponibilizando vários serviços, e ele, quando faz a sua propaganda e a sua organização, vai dizendo para as pessoas o que elas devem fazer. Quem são as pessoas que são ricas, quem vão pagar mais impostos, quem são aqueles que são da classe A, B, C, D ou E, o que as pessoas vão fazer em um determinado local. O Estado também participa na formação da nossa autoidentidade. Se você vive, por exemplo, em uma sociedade que é socialista, que é contrária à religião, você vai ter você vai formar uma identidade mais contrária à religião. Mas se você vive em um estado onde existe liberdade religiosa e onde o Estado incentiva a participação com uma certa religião, é muito provável que você se incline para aquela religião. Nós temos países que são muito católicos e você vê que o povo se identifica muito com o cristianismo. Temos os países que são islâmicos, os países árabes, e nós vemos que a grande maioria tem um modo de ser, um modo de pensar, uma forma de se enxergar numa identidade mais parecida com aquela que é colocada no Estado. Então é por isso que nós dizemos que o Estado também faz uma influência, participa da identidade das pessoas. Agora, indo para o terceiro ponto, quem não pensa sobre a identidade que o próprio Criador lhe deu, pode ficar mal ao receber a influência dos grupos acima. Então, aqui neste vídeo, nós estamos partindo de uma linha ligada a Deus, que o Deus criou os céus e a terra. Existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e ele fala a respeito da identidade do ser humano, porque foi ele que criou o ser humano. E conhecer a nossa identidade, ter o entendimento da autoidentidade, de quem eu sou, a partir do viés do Criador, faz uma influência, faz uma diferença muito grande na nossa vida, na vida daqueles que estão seguindo a Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, você tem de ter consciência do que Deus diz a seu respeito. E é o que veremos a seguir. A leitura bíblica para comentarmos esse bloqueio está no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O conforme a nossa semelhança é na forma da nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós vemos da leitura desses 3 versículos que, no versículo 26, Deus disse que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e na parte B do verso 26 está escrito que fomos feitos à imagem e à semelhança dele para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Essa ideia de que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado e sobre toda a terra, nos fala
que o ser humano foi criado para ter domínio sobre todas as coisas, no mar, no céu e na terra. E essa ideia, ela é repetida no verso 28, quando Deus abençoou o homem e a mulher e disse para que eles frutifiquem, se multipliquem e encham a terra e a sujeitem. E mais uma vez Deus fala, para que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, desse texto que nós lemos, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Então, aqui no desbloqueio da autoidentidade, né, é necessário desbloquear a sua autoidentidade. Muitas pessoas perguntam, quem sou eu? E quando elas fazem essa pergunta, muitas pessoas dizem, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou uma frustrada, eu sou uma pessoa que não conseguiu A, B ou C. Mas a realidade, à luz da palavra da Bíblia, que apresenta a revelação de Deus, é que você não é nada disso que você pensa. Esqueça tudo o que você pensa de negativo a seu respeito e pense, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é todo-poderoso. Ele criou todas as coisas pela declaração de palavras. Ele disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então tudo que você diz acontece porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se você disser palavras negativas sobre você mesmo, como eu não sou capaz de dirigir, ou eu não tenho condições de cursar uma faculdade, ou eu não tenho como ser um empresário de sucesso, então já está determinado que você não é capaz mesmo. Afinal, você é imagem e semelhança de Deus. Então, o que você decreta, acontece. Saber que você é imagem e semelhança de Deus te dá a consciência do poder que você tem ao usar as palavras. Use bem o que você diz sobre você mesmo. Então, a partir de hoje, comece a dizer palavras boas. Quando você acordar, diga assim, que dia maravilhoso, eu acordei, pude abrir os olhos, eu posso falar, eu posso me levantar desta cama, eu posso beber água e posso sair para fazer uma caminhada e posso colocar um sorriso no rosto e dizer, a vida é boa. Você pode pensar, ele está louco em dizer isso. Você não sabe quais os problemas que eu estou enfrentando. Você não sabe o problema que eu enfrento com o meu esposo. Você não sabe o problema que eu estou enfrentando com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó. Eles estão doentes. Eles estão com problemas. Eu não sei como lidar com isso. Hoje, tome consciência de que você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, você pode ter força e resiliência para estar perto desse seu parente com câncer, com AIDS e dizer assim, Deus está com você e eu estou aqui com você para te dar o meu amor e o melhor que eu posso enquanto nós estivermos aqui. E você pode pregar o reino e viver perto desse seu familiar que está doente, aproveitando o tempo para falar a respeito de coisas boas, enquanto o tratamento acontece e enquanto você desperta a fé, dizendo, se for da vontade de Deus, você será curado. Vamos fazer uma oração, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu posso decretar, minha mãe seja curada, meu pai seja restabelecido, meu casamento seja abençoado. Você pode dizer hoje para sua esposa, o que podemos fazer para resolver esse impasse? Você pode pegar uma folha de papel e dizer assim, anote o que eu faço que lhe incomoda. E dizer assim, eu vou anotar também 3 coisas que me incomodam em você. Depois nós vamos pegar uma segunda folha e vamos dizer 3 coisas que gostem em você. Então vamos conversar e vamos procurar eliminar os 3 pontos que
nos desagradam e reforçar os 3 comportamentos e as coisas que nós mais gostamos um no outro. E assim você vai tomando atitudes que trazem construção a partir da consciência de que você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus, ele formou a terra de forma organizada. Ele foi dizendo, primeiro, haja luz. Depois ele disse que haja um firmamento. Depois que haja separação entre as águas que estão na terra e as águas sobre o firmamento. Depois que surja a porção da terra, uma porção seca no meio dos mares. Depois que surjam os animais aquáticos. Depois que surjam os animais terrestres e depois as aves. E por último, surgiu o homem, e depois do homem se formou a mulher, e depois de tudo isso houve um descanso. Essa criação, da forma como foi feita, mostra que Deus é um ser organizado, inteligente. Assim também é com a organização, com a inteligência. Deus, ele é um gestor de recursos, de tempo. Ele administra o que ele faz de forma organizada. Então, quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você também pode organizar a sua vida, organizar a sua alimentação para ter saúde, organizar os seus estudos para poder conseguir sucesso neles e ter uma boa carreira, organizar o seu tempo diário para reservar tempo para a oração e para a leitura bíblica, organizar e reservar um tempo de lazer para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para a sua vida todos os dias. Quando você entende Deus e entende que você é a imagem e a semelhança de Deus, quando você faz alguma coisa que não sai tão perfeita e alguém aponta o dedo para você querendo te diminuir, você ignora, porque você fala, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude hoje, e eu sei que amanhã eu vou fazer um pouco melhor e vou ser melhor, porque Deus está comigo e eu vou melhorar a cada dia. Ter a consciência de quem sou eu não deixa que você caia em depressão, em angústia, em ansiedade, quando alguém apontar o dedo e quiser diminuir você, porque você entende que o que importa é o que Deus diz a respeito da sua identidade. E Ele diz que você é imagem e semelhança dele. Então, número 2, a opinião dos outros só importa se você deixar. Como falamos no início, os seus pais falam de você. Muitos pais criticam os filhos dizendo que são fracos, que um aborto seria melhor do que eles terem nascido, que não queriam que nascessem, que não vão dar em nada. Por vezes você é mal visto pela sua família. Amigos e colegas podem te desqualificar para deixá-lo desestabilizado emocionalmente e com problemas de depressão e ansiedade. Você pode pedir uma opinião a estranhos na rua e dizerem mal de você. O Estado, há alguns anos, fala que nós somos uma profissão. O Estado nos vê como garis, pedreiros, lixeiros, operadores de máquinas, médicos, auxiliar administrativo, engenheiro, advogado, uberista, técnico em informática, chefe de cozinha, etc. E a depender do sucesso financeiro, te classificam em classe A, B, C, D ou E e cobram impostos e lhe dão serviços sociais. Se a opinião dos outros é ruim sobre você, você vai ficar triste e dar atenção para o que dizem? Vamos avançar aqui. A resposta depende só de você. Você pode optar por dar ouvidos ao que dizem sobre você e ficar com seu estado emocional dançando conforme a música, para usar aqui uma expressão popular, que você ouve. Quando encontrar pessoas falando bem sobre você e elogiando você, você vai ficar alegre e vai ficar feliz. Mas, se as pessoas descobrirem que você é assim, elas poderão enganar você, elogiando você falsamente, dizendo que você é bom, que é ótimo fazer o que você está fazendo, e de repente você está no caminho de um vício, de um adultério,
de algo ruim, mas vão dizer a você que você está indo bem. Então você estará correndo o risco, o perigo de se for levado pela onda dos elogios dos outros. Por outro lado, se você encontrar pessoas negativas que só falam mal de você, você pode cair em depressão, tristeza, choro, ansiedade, medo, sensação de que é incapaz, de que é fraco, que não pode realizar os seus sonhos. Então, a melhor resposta é você mesmo saber o que você pensa sobre si. É você saber que eu estou fazendo a coisa certa. É você ter um parâmetro. E o melhor parâmetro é a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que foi deixado por Deus com os princípios que Ele criou para uma vida próspera e feliz e abundante. O próprio Jesus disse que Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Abundância significa que nada falta, mas pelo contrário, nós sempre temos a mais, porque Deus nos dá a mais, porque Ele quer o nosso bem. Então a melhor resposta é você saber o que você pensa de você. Agora, como usar os próprios pensamentos para pensar de si mesmo? O último ponto ali, melhor mesmo do que tudo isso, é acreditar no que Deus fala sobre mim. Agora o ponto número 3. O que Deus fala sobre mim? Que você é imagem e semelhança de Deus. Nós lemos isso no começo desse vídeo, em Gênesis 1, 26. Então, se você é imagem dele, você, assim como Deus, tem poder de fazer coisas incríveis e extraordinárias. Você já pensou que atletas podem correr por horas e alcançar lugares incríveis, subindo montanhas, correndo longas distâncias, pedalando por várias cidades, viajando para vários lugares do mundo, conhecendo várias pessoas novas e diferentes, conversando e aprendendo coisas novas e incríveis, superando dificuldades e encontrando todo dia a força para uma nova vida mais feliz? Se nunca pensou nisso, é hora de tomar consciência de que você foi feito para brilhar, porque você é imagem de Deus e Deus brilha. Então você foi feito para brilhar, porque o Criador te fez para brilhar. Acontece que as pessoas à tua volta são cegas. Elas não enxergam direito, porque elas não criaram você. E então elas enxergam você como elas conseguem ver, com as suas próprias deficiências. Elas fotografaram, aqui falo a respeito de uma pesquisa que fizeram em relação às pessoas pretas. Eles fotografaram pessoas pretas que eram advogados, médicos, contadores, arquitetos, técnicos em informática e levaram para várias pessoas dizerem, olhando pela foto, quem elas eram. Sabe o que disseram? Responderam que eram aqueles que viram a pessoa preta de terno e gravata, disseram, é segurança. O que estava vestindo branco com o estetoscópio disseram, é um enfermeiro. O que era contador e estava no escritório disseram, é um auxiliar administrativo. O que era arquiteto disseram, é um ajudante de arquiteto. E o que era técnico em informática disseram, é um digitador. Mas se aquelas pessoas pretas eram advogado, médico, contador, arquiteto e técnico em informática, como as pessoas os julgaram por menos? É simples. Elas olharam para aquelas pessoas pretas com a sua visão míope, com o seu preconceito, com a sua discriminação, com a sua avaliação, que separa as pessoas por raças, que pensa com a sua ignorância, que é a falta de saber sobre algum assunto, que pessoas pretas também podem alcançar posições que exigem mais estudo. Essa pesquisa que foi feita há alguns anos atrás serve para mostrar a você que, independente de quem quer que você seja, e o caso das pessoas pretas é apenas um dos vários exemplos que podem ser dados, para mostrar que podem te classificar por altura, dinheiro, carro que usa, roupa que veste, forma de ser, forma de falar, jeito de comer, postura, entre outras incontáveis variáveis.
O que importa é que mais importante do que o que dizem de você é o que Deus diz de você. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus diz para você, você é minha imagem e minha semelhança. E Deus disse que você foi criado como macho e fêmea. Então, por maior que seja a confusão que talvez você esteja passando nesse momento, porque os seus pais, ou algum abuso, ou algum trauma, lhe fizeram pensar que você não é o que Deus lhe fez para ser, saiba que foi Deus que te formou e te fez macho ou fêmea. Não estou criticando a sua opção e orientação quanto ao que você decidiu seguir, mas o fato é que Deus, quando te criou, não falhou no seu projeto. Mas talvez você em algum momento perdeu o caminho, a trilha da vista divina, e então se enveredou por um caminho diferente. Mas Deus criou você para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Ou seja, você foi feito para vencer no mar, no céu e na terra. Então, seja quem você for, você foi feito para viajar de barco, navio, de avião, para ver alturas, para saltar de paraquedas, para voar em um helicóptero, para correr na lama, na grama, nas ruas, sobre a areia da praia, e tem um mundo inteiro para descobrir. E ninguém pode olhar para você e dizer que você não pode. Especificamente com relação à questão de quem foi feito macho e quem foi feito fêmea, e sobre o domínio sobre o mar, sobre o céu e sobre a terra, cabe a você dominar sobre toda a inclinação e pensamento que é contrária à natureza do que Deus fez você. Afinal, no último ponto ali, se Deus disse que você é imagem e semelhança dele, você pode. Assim como Deus tem poder e governo sobre todas as coisas, você tem poder, domínio e governo em relação aos seus pensamentos. A saber, Deus me fez homem, Deus me fez mulher, e Deus não erra, e eu sou a imagem e a semelhança dele. E se eu sou a imagem dele, e ele refletiu a glória dele na minha vida como homem ou como mulher, então eu serei aquilo para o que ele me fez. Terminando essa tela, ouça Deus, foi ele que te criou. A tarefa da autoidentidade. Ponto 1. Se você não consegue aprender o que estuda, feche os seus olhos e concentre-se em lembrar quando o seu pai, a sua mãe, a sua professora e onde alguma dessas pessoas disse publicamente alguma palavra áspera como você é burro, ou você nunca vai aprender, ou nunca vai servir para nada. E você saiu com choro, se entristeceu severamente ou ficou travado. Então, desde que você passou por essa situação, talvez você nunca mais conseguiu aprender alguma coisa. Ponto número 2. Faça esse exercício, essa tarefa de autoidentidade. Respire bem fundo. Feche os seus olhos e solte o ar com força de maneira vagarosa, até sair a dor que você sentiu nesse dia. Porque quando você lembrou desse fato, você ficou com o seu peito com dor. Agora o ponto número 3. Grite, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu posso aprender tudo o que eu quero, porque Deus disse isso a meu respeito. O que importa é a verdade de Deus sobre mim. Repita esse exercício. E se você tem mais traumas em outras áreas, repita, faça esse exercício para cada trauma que você carrega. Diga, feche os seus olhos, pense nesse evento, nesse fato que aconteceu. E pense de uma forma em que você está vendo você mesmo nessa cena. E você está perdoando essa pessoa que fez isso com você. E você está dizendo, não é assim. É o que Deus fala de mim. Eu posso, eu consigo, eu venço. Então, repita isso para cada trauma que você passou e diga para si mesmo, eu realmente posso vencer qualquer coisa nesta vida porque Deus disse isso de mim. Com relação a
conclusão, essa tarefa 2 da autoidentidade é para alguém que sofreu algum abuso. Se você passou por algum abuso, você precisa entender algumas coisas. Você não tem culpa do que aconteceu. O abusador, que é alguém que muitas vezes é da sua confiança, ele não descobriu a identidade dele. Ele não entendeu que o papel de todos nós é, como imagem e semelhança de Deus, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Então ele, em algum momento, errou. Ele merece um perdão. Você pode usar 2 técnicas para você conseguir uma ajuda para você resolver a autoidentidade. Talvez você está com depressão, carregando um fardo pesado, talvez por muitos anos. O ponto número 3 ali, você pode usar a técnica do pensamento distante. Essa é uma técnica em que você pensa sobre essa situação, você pensa assim, isso já aconteceu há muito tempo, isso tem que ficar para trás. Você volta na cena e você fala, isso agora não vai mais acontecer, agora eu já cresci, e a vida é sobre o que eu faço a partir de agora. Para muitas pessoas, pensar assim, de maneira específica sobre o evento, e dizer isso já aconteceu e deve ficar sepultado, resolve. Se não resolve com você, você pode ir para o ponto 4. Você pode usar a técnica da regressão e da ressignificação. Ressignificar significa dar um novo sentido para uma situação. A regressão é a lembrança daquele fato. Você pensa no evento e dá um sentido novo ao sentimento que você tem sobre ele. Se você se sente culpado ou culpada pelo que aconteceu, diga o que importa agora é que eu libero o perdão para essa pessoa e eu me libero para ser livre desse evento para ser feliz. Você pode pensar a respeito desse evento e pensar assim, essa pessoa não entendeu a vida de maneira adequada, por isso que ela errou. Mas eu posso liberar o perdão para essa pessoa. E eu perdoo essa pessoa e eu entendo que eu posso ser a imagem e a semelhança de Deus. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então eu não tenho culpa em relação ao que aconteceu. Eu vou seguir a vida e buscar a felicidade. Eu ressignifico isso. Ao invés de pensar nesse evento como um motivo de depressão, de tristeza e de angústia, eu tomo esse fato como uma falha de uma pessoa, que todas podem errar, todos podem cometer um deslize por não entenderem a sua identidade, por não entenderem quem são e por se entregarem para aquilo que não é adequado. Então eu, com base no perdão, eu ressignifico e digo, eu prefiro perdoar e prosseguir para a felicidade. Número 5, seu sentimento sobre o evento passado pode ser alterado por você. Essa frase é muito poderosa. Veja, o sentimento que você carrega em relação ao fato que aconteceu com você no passado, o sentimento que você carrega, esse sentimento, que pode ser de raiva, de ira, de ódio, ele pode ser alterado. Você tem o poder de voltar nesse passado usando a sua mente, regredindo e olhando e dizendo, eu estou perdoando você por isso que aconteceu. E eu estou me liberando para ser feliz a partir de agora. Você pode ressignificar isso. Pessoas que tiveram um namoro tóxico, que foram agredidas no relacionamento pela pessoa com quem viviam, podem lembrar do episódio, lembrar do dia mais feliz que tiveram com essa pessoa e pensar assim, agora eu coloco um fósforo e eu queimo essa foto.
E aí você pode ficar olhando essa foto e imaginar essa foto sendo queimada aos poucos, enquanto a fumaça vai subindo, você vai dizendo: foi só uma ilusão. Esse momento tão feliz que eu vivi com essa pessoa foi só uma ilusão. Mas agora eu deixo essa ilusão sendo revelada pela luz do fogo, que vai queimando essa mentira e que vai se esvaindo nessa fumaça. E eu me libero para ser feliz agora. Quando você faz essa técnica da regressão, você relembra e você dá um novo significado, usando a tua inteligência, o teu poder de reflexão sobre esse fato. Você altera, ativando a sua autoidentidade. Você fala: eu sou imagem e semelhança de Deus. Para você dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu nasci para sorrir, para dominar tudo e para viver. Você pode dominar até mesmo esses pensamentos e essas coisas ruins que fizeram para você. Jesus, quando estava na cruz, estavam ali crucificando ele, mas ele estava trazendo um novo sentido. Estão fazendo isso no meu corpo físico, mas isso vai trazer salvação para toda a humanidade. Então, esse sofrimento tem um valor, o valor da salvação de toda a humanidade, inclusive desses que são meus algozes. Então, a ressignificação e entender a sua identidade, que você é imagem e semelhança de Deus, te ajuda a liberar o perdão e a resolver. Você pode usar essa técnica. Se essas técnicas não forem suficientes, você pode procurar ajuda de um pastor, de um psicólogo, de uma PNL, que é uma programação neurolinguística, de um terapeuta, para te ajudar com outras técnicas. Mas aqui, no limite desse propósito que nós seguimos, sobre a autoidentidade, você pode usar essas opções. Conclusão: o sofrimento de muitas pessoas com depressão, ansiedade, angústia, autoestima e acesso a Deus vem de problemas e bloqueios com a autoidentidade. Quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você se vê diferente do que você pensa sobre você mesmo e do que os outros pensam de mal sobre você. Você é extraordinário e pode todas as coisas que quer realizar quando está disposto a fazer o que precisa ser feito para atingir. O problema da autoidentidade é que quando você não enxerga a si mesmo como imagem e semelhança de Deus, mas como um fraco, vencido, incapaz e sem potência, aí você não consegue dar tudo de si para atingir o ponto alto da vida. Por que você não consegue? Porque você já fala para você mesmo: eu sou fraco, eu sou vencido, eu não consigo. Então, quando você declara isso com a tua própria boca e você fala isso sobre você mesmo, você não vai conseguir. Por isso, você precisa ter a consciência: você é imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas e Ele tem todo o poder. Ele criou tudo pela declaração da palavra. Então, declare palavras de poder: eu posso, eu consigo. Se eu não consigo, eu tenho que perguntar: o que eu preciso fazer para conseguir? Com quem eu tenho que falar para conseguir alcançar esse resultado? Quanto tempo de treinamento eu tenho que fazer para conseguir alcançar a perfeição para obter esse resultado? Eu sei que eu sou a imagem de Deus. Deus, ele ama processo. Para ele criar o mundo, ele levou 7 dias. Ele ama processo. Então, quais os processos que eu vou ter que passar, que eu vou ter que me aperfeiçoar para conseguir alcançar esse resultado que eu estou buscando? Entenda quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus, criado para dominar sobre todas as coisas e realizar-se em tudo. Essa é o sexto dia desse propósito, derrubando os bloqueios. Derrube o bloqueio da autoidentidade. Não deixe as pessoas dizerem para você que você é menos do que você verdadeiramente é. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. É Deus que fala isso a teu respeito, como nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nunca deixe alguém dizer a você que você não pode, que você não consegue. Saia de perto dessas pessoas e se aproxime da verdade da Bíblia, porque a Bíblia é que fala a realidade. Ela declara a palavra de Deus a teu respeito. E a palavra de Deus é verdadeira.
E a palavra dos homens é mentirosa, porque ela está amparada na visão dos homens. Visão de pessoas que não são, é uma visão que não é completa, que muitas vezes é míope e vai dizer a você o que elas estão vendo em você. Mas a visão delas não é a mesma visão de Deus. A visão de Deus é perfeita. A visão do ser humano a teu respeito é falha, porque a visão do ser humano é falha. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém.